olhadinha aí nos tópicos e seguir falando com vocês. Porque muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Eu quero sucesso aqui e agora. Sobre isso que a gente vai falar, tá? Beleza, né? O que seria hoje, então, para vocês? Sucesso é aqui e agora. Muitas vezes eu escuto as pessoas buscando resultados imediatos. E muitas vezes as pessoas se lançam num novo segmento ou buscam um novo empreendimento e elas buscam resultado e sucesso imediato. Nós vivemos uma geração de imediatismo. Eu quero falar e quero ser aceita agora, eu quero publicação e eu quero seguidores agora, eu ofereço uma nova oportunidade e eu quero retorno agora. E cada vez mais nós vivemos uma nova geração de imediatismo, de sucesso aqui e agora. E muitas vezes a gente não foca e não entende que muitos dos nossos processos, eles precisam de um certo tempo para acontecer. E muitas vezes nós começamos uma série de situações, uma série de buscas em nossas vidas, que o resultado não vai ser imediato. Exemplo, emagrecer, né? Tu fazer uma dieta, tu vai iniciar um processo de reeducação alimentar, começando um ajuste pela tua mente, pelo teu comportamento, por novas atitudes e, consequentemente, tu acaba emagrecendo. Mas a maioria das pessoas começa uma dieta e cada vez mais a busca das pessoas por dietas milagrosas, por resultados milagrosos tem crescido. Por isso que recentemente, nos 2 últimos anos, houveram o surgimento de novas empresas no segmento de venda direta, com promessas milionárias da noite para o dia, e tanta gente demandou, né, para esses novos segmentos, para essas novas empresas, buscando o quê? Resultado aqui e agora. Mas para ti, o que seria hoje resultado aqui agora, sucesso aqui agora, né? O porquê talvez ainda não tenho todo o resultado que eu gostaria de ter, né? Porque 80% do teu sucesso vem da tua inteligência emocional. E nós falaremos agora sobre a inteligência das tuas emoções. O como tu consegue administrar as tuas emoções, o como tu consegue administrar a tua frustração, a tua tensão, a tua irritação, o teu entusiasmo, a tua vontade de trabalhar com as verdades. Eu estava dando agora, antes da outra turma, uma orientação. E eu falei isso, né? Cada vez mais observo as pessoas dizendo, postando, comentando e assumindo qual papel. Eu só trabalho com verdades. Eis as minhas verdades. E cada vez mais, principalmente nas redes sociais, as pessoas vêm com as suas verdades. Mas talvez a tua verdade não seja a verdade absoluta. Na maioria das vezes não é a nossa verdade absoluta. E quanto mais tu procura expor a tua verdade, quanto mais tu procura que as pessoas aceitem a tua verdade e tu tens a tua verdade como uma verdade absoluta, talvez mais desafiador vai ser os resultados dos teus relacionamentos com as pessoas. Presta atenção, 80% de todo o teu sucesso, 80% de todo o teu resultado vai vir de como tu administra as tuas emoções, né? Então, inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu saber como eu vou administrar as minhas emoções. Quando eu vou conseguir calar no momento que eu preciso calar, quando eu não vou responder quando eu não preciso responder, quando eu vou precisar me posicionar no momento que eu preciso me posicionar. E muitas vezes essa falta de inteligência emocional afeta os nossos resultados de relacionamento amoroso, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento de trabalho, né? Relacionamento quando tu assume um papel de liderança, porque muitas vezes essa falta do teu controle, de ter aí as tuas emoções bem gerenciadas, te afetam. Elas muitas vezes vão interromper o teu crescimento, o teu desenvolvimento. E a maioria das vezes as tuas perdas são perdas significativas, né? Então os 3 pilares da inteligência emocional, quais são? Autocontrole, automotivação e empatia. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? Para tu poder avaliar aqui agora como está o teu autocontrole, como está a tua empatia e como está a tua automotivação, né? Então, uma das coisas que cada vez mais a gente ouve falar por aí, em livros, em depoimentos, em treinamentos, é o quanto o ser humano tem buscado felicidade flutuante, felicidade rápida, e momentos eu quero ter o aqui agora, eu quero o resultado agora, porque isso sempre me traz o quê? Felicidade, momentos de felicidade. E a maioria das vezes as pessoas elas não entendem que a felicidade ela é flutuante.
Então, a tua cultura não determina para onde você vai. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nascemos numa sociedade, ou numa comunidade, ou numa família, e nós somos, e vivemos, e somos parte daquela cultura. Mas a cultura na qual tu nasceu, ela não vai determinar para onde tu vai. Eu nasci numa cultura, né? E essa cultura não diz, ela não determina para onde eu vou, para onde eu deixo de ir. Então, muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas, elas estão presas em ensinamentos aí, né, que elas viveram, que elas construíram, que elas participaram, né, junto com a sua família, mas isso não determina para onde tu vai e quais serão os seus resultados. Então, uma das coisas que eu gosto de dar muito exemplo é a minha própria vida, né? A minha mãe tinha uma cultura que o ideal seria eu estudar, eu me formar, eu me capacitar e buscar um trabalho no mercado de trabalho. Essa era a cultura dela, era esses objetivos que ela gostaria que eu os cumprisse. Mas não era o que eu buscava para a minha vida. E não era essa opção que traria os resultados que eu buscava. E ainda assim, em algum momento eu quis seguir a cultura na qual eu estava vivendo. Por quê? Porque aquilo me dito, aquilo me ensinado para mim era o certo. E quando eu me vi mãe de 3 filhos, sem uma formação superior, somente com o 2º grau, o que eu enxergava? Que não seria possível. Que eu levaria um tempo para poder me formar, que eu levaria um tempo para poder concluir a faculdade e voltar então para o mercado de trabalho. Então eu simplesmente acabei buscando uma nova alternativa, de um trabalho independente, num segmento de venda direta, aonde eu ia fazer o quê? Utilizar os meus recursos e habilidades. Eu já tinha uma certa experiência na área de venda, comecei a trabalhar muito jovem, aos 16 anos, eu já trabalhava em loja de shopping, trabalhei numa livraria, depois eu trabalhei numa loja de perfumes importados e cosméticos, e só nos meus últimos 6 meses antes de me mudar para o interior do Rio Grande do Sul, eu fui trabalhar na venda por telefone, de computador. Então eu já tinha uma certa habilidade em vender. Então quando eu me lancei no novo segmento de venda direta de cosméticos e maquiagem, não era tão desconhecido para mim. Mas ele era completamente diferente daquilo que eu estava acostumada a ouvir que era o certo. E daí o que aconteceu? Eu simplesmente comecei a desenvolver esse negócio. E fui me afastando cada vez mais da cultura que me era imposta. A cultura de voltar então para a faculdade, me formar e procurar um trabalho no segmento corporativo. E muitas vezes, se eu tivesse seguido esse caminho, talvez eu teria feito e cumprido aí com o meu papel como uma boa filha obediente, e talvez minha mãe tivesse tido momentos aí de felicidade, né? Acabei que eu não segui por esse caminho, nunca desonrei, sempre e todas as vezes que ela me criticava, eu ouvia, eu respeitava, mas eu me posicionava, dizendo que não era aquele objetivo que eu estava buscando para minha vida naquele momento. E uma certa vez eu escutei então a minha mãe dizer que aqueles não eram os planos dela para mim. E que aquilo não a fazia feliz. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas em que momento eu tô? Será que eu cumpro o que a minha mãe quer para mim? Ou será que eu busco o que eu gostaria de viver? Acabei que eu segui respeitando a opinião dela e continuei buscando desenvolver aquilo que eu gostaria de fazer, que era continuar no segmento, né, de venda direta, para poder desenvolver um papel de líder e montar uma equipe. Então, muitas vezes, a tua busca por uma felicidade, a felicidade muitas vezes ela é flutuante, tu deixa de cumprir aquilo que tu gostaria de cumprir, de fazer o que tu gostaria de fazer, muitas vezes ou para agradar alguém ou porque isso não está claro dentro de ti. Então a cultura de onde tu vem, ela não determina para onde tu vai. E isso é importante que fique claro para ti. Tudo aquilo que talvez tu tenha ouvido lá na tua infância, no teu período de adolescência, não seja mais o que determinará aí o teu objetivo futuro. Ok? Então, autocontrole, né? Como é que é o teu autocontrole, o teu domínio próprio? Como tu costuma reagir? O quanto tempo tu vem sendo irritável? O quanto tu para... Deixa eu ler mais perto. O quanto tu não para ouvir? O quanto tu vem dando... o quanto tu vem dando as tuas verdades, como eu acabei de falar. E quanto tem sido guiado pelo teu instinto animal reativo. Exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. O quanto tu vem sendo
irritável, o quanto tu é uma pessoa irritável, o quanto as pessoas te irritam. O quanto muitas vezes tu olha uma postagem e tu acha que aquela postagem de uma amiga próxima tua é pra ti. O quanto tu vem perdendo a tua paz interior e vem respondendo. O quanto hoje em dia tu vem aí agindo de maneira muitas vezes impensada. E muitas vezes essa falta do teu controle tem atrasado os teus resultados. Né? Até mesmo com o teu marido. Quantas vezes ele te falou alguma coisa que se tu tivesse ficado quieta tu teria ganho mais? Ou quantas vezes, se tu não tivesse respondido, retrucado, revidado, os seus resultados seriam melhores? Eu costumo dizer atualmente, depois de algumas lições de vida, que o silêncio é sempre a melhor resposta. A pessoa falou alguma coisa, te agrediu, foi grosseiro contigo, faz silêncio. A pessoa te condenou, te julgou, te retulou, responde com silêncio. O melhor é que tu saiba que muitas vezes as tuas atitudes são as melhores respostas. Porque daqui a pouco a pessoa está irritada. Naquele momento ela te falou algo, ela te agrediu. Tu ficou louco para revidar, enfiar o dedo na cara dela, falar um monte de verdade. Mas a tua resposta te trouxe, o teu silêncio te trouxe a melhor resposta. Eu vivi uma situação exatamente assim. Eu estava dando um treinamento para um grupo de diretoras, né, da minha equipe. E daí no meio da reunião, uma das diretoras, ela se posicionou de uma maneira muito grosseira comigo na frente de todas as outras. Ela foi muito grosseira, ela foi muito indelicada. E, nossa, aquele momento, a minha vontade era de pular no pescoço dela, enfiar o dedinho na cara dela e falar várias verdades. O que eu fiz? Silenciei. E só respondi pra ela: eu respeito a tua posição, eu respeito o teu comportamento, não penso assim, mas não vou discordar contigo. Certo? Me silenciei, não retruquei, não revidei. Ela não aguentou ficar até o final do treinamento, ela se levantou e foi embora. A imagem dela para todas as outras pessoas foi a pior possível. Enquanto as outras pessoas me disseram: nossa, Dani, eu nunca teria conseguido ficar quieta. Eu teria respondido, eu teria revidado. Meu Deus, que sabedoria. Na verdade, eu vou te dizer, o silêncio é muito sábio. O quanto que hoje tu tem mantido silêncio. Vou dar um exemplo real. Eleições. Brasil, outubro do ano passado. O que tu acompanhou nas redes sociais? O que tu vivenciou? O que tu leu? O que te chocou? Eu me choquei com a quantidade de agressividade colocada nas redes sociais. E porque eu não estou olhando olho a olho para a pessoa que está na minha frente, eu acredito que eu posso vomitar o que eu penso e a minha verdade é a que prevalece. Cada vez mais as redes sociais, elas têm sido uma fonte de alimento para as pessoas de emoções que estão sem controle. Porque na rede social eu acho que eu posso falar o que eu bem entender para quem eu quiser. Porque ninguém está me vendo ao viver cores. E daí eu vou lá e falo tudo o que eu penso. E o ano passado, nessa época de eleições, e cada vez que existe um novo assunto polêmico, as pessoas acreditam que elas podem agredir umas às outras. Porque elas não conseguem se conter. Imagina, se eu vou lá e coloco: voto no Haddad, voto no Bolsonaro. E quem concorda, ok. Quem não concorda, não se posiciona. Como seria? Não seria um mundo muito melhor? Não teríamos muito mais falta de agressividade? E aí eu quero te perguntar agora, o quanto tu vem praticando a resposta com teu bom silêncio? O quantas vezes tu vai lá na casa da tua mãe, tem a tua mãe, o teu pai, ou a tua sogra, o teu sogro, alguém te fala algo e tu bem irritadinha já responde. O quanto daqui a pouco tu poderia ficar em silêncio e não retrucar? O quanto tu ganharia com isso? E para mim, o controle das emoções, ele está muito conectado com tu saber silenciar. Não retrucar, não responder. Porque quando tu não responde, quando tu não retruca e quando tu faz silêncio, tu está colocando em prática uma baita ferramenta de autocontrole. Que é não deixar a tua língua trabalhar. Quantas coisas tu já perdeu na tua vida porque tu não controlou essa tua língua dentro da boca? Quantas amizades, quantos relacionamentos
Quantas pessoas tu magoou porque tu não conteve a tua língua. E quando tu consegue conter a tua língua e tu ficar no silêncio, só quem ganha é tu. Então quando as pessoas me dizem assim, Dani, dá uma dica pro autocontrole. Controla, freia a tua língua. Cada vez que tu pensa assim, agora eu vou responder. Respira, respira, respira e não responde. E não fala, e não te posiciona. Nossa, ela tá me ligando, agora ela vai ver. Não atende. Agora eu vou falar as minhas verdades. Leva isso contigo. As tuas verdades são tuas. Já que elas são tuas, fica com elas pra ti. Não precisa ficar compartilhando. A maioria das pessoas não quer ouvir as tuas verdades. A maioria das pessoas quer falar as verdades delas pra ti. Só que se antes tu não sabia isso, agora tu tá sabendo. Estou aqui pra te ensinar. Então a partir de hoje tu vai fazer o quê? Sorrir. Sorria. O sorriso desconstrói. O sorriso contagia. O sorriso é a melhor ferramenta para alguém nervoso. Quando alguém vem e te agride, tu faz o quê? Agora tu quer acabar de vez com tudo? Sorria e complemente com a seguinte frase. Tu tem razão. Acabou! Meu, experimenta. Te imagina agora. Quem aqui é casado? Uou! Te imagina agora numa situação de relacionamento. Tu e teu marido. Teu marido aplicando as verdades nele em ti. Ele fala. E no final, tu faz o seguinte. Tu tem razão, amor. Quem é que vai ganhar com isso? Quem que vai ganhar? A partir de vocês dois. A partir de hoje, tu vai praticar isso na tua vida. Silêncio para ter a melhor resposta. 2, sorria. 3, silêncio, sorria. Você tem razão. Tu vai ter simplesmente uma elevação de vida e resultado absurdo em todas as áreas. Dani, então tu está dizendo para eu simplesmente não mais me posicionar. Tu está simplesmente dizendo para que eu me torne uma pessoa omissa. Não, meu bem. E sim, eu estou te dizendo para tu ser uma pessoa inteligente. Porque a maioria das vezes quando tu posiciona no momento errado, fala o que tu precisa falar na hora errada, da maneira errada, e as perdas são tuas. Então isso está muito ligado com o controle das tuas emoções. E isso foi o maior ganho de toda a minha vida, trabalhando quase 10 anos, liderando quem? Mulheres. Uma coisa é tu liderar pessoas, outra coisa é tu liderar mulheres. Agora imaginem, eu tenho uma equipe de 8.000 mulheres que eu lidero de maneira direta e indireta. Imagina todas elas de TPM. Imagina ela de TPM com ela e cada uma querendo falar da sua verdade. E a mulher, ela sempre tem um sentimento que nunca ninguém para ouvir ela 100%. Tu sempre tem algo a mais para falar. E tu sempre tá nervosinha porque ninguém te dá ouvido 100%. Imagina a quantidade de conflitos que existe quando tu lidera uma equipe que é 99,9% de mulheres. Para onde tu vai? Obviamente pro céu. Quando tu conclui o teu trabalho nessa terra, tu já tem passagem. Aceitou ou não aceitou? Aí a salvação de... Não, vem cá, filha, sobe direto. Porque o teu trabalho nessa terra era muito árduo. Então, o que eu percebo? Liderando há quase uma década, um volume expressivo de mulheres por todos os lugares, tendo 2 filhas, sendo filha de uma mãe. O que eu percebo? Que o melhor sempre é o silêncio, o sorriso e a frase fantástica. Tu tem razão. Deixa, o que eu tô querendo dizer pra pessoa? Que a razão tá com ela. Tá certo, ela tem razão. Eu não vou me posicionar. Se ela já tá batendo pé, achando que aquilo, deixa ela achar que aquilo. A minha razão é minha. E eu não preciso esfregar a minha razão na cara dos outros. Né? Bom, beleza. Como tu trabalha a tua automotivação? Uma vez que eu tenho inteligência emocional,
emocional, uma vez que eu não estou engolindo as pessoas quando eu desejo, uma vez que eu não falo mais as minhas verdades, uma vez que eu tenho controle de todo o meu sentimento de irritação, frustração, estou me relacionando melhor com as pessoas. Um dos pontos que mais pega para desenvolvimento de qualquer pessoa é ela conseguir trabalhar com a sua automotivação, né? Quem é automotivado, né? Quando tu se automotiva, na verdade as pessoas elas estão sempre esperando que alguém te motive. Tu quer que teu marido te motive, tu quer que teus filhos te motivem, tu quer que a tua diretora te motive, tu espera que o teu chefe te motive. Mas eu vou te dizer que as pessoas de sucesso e resultado final, elas são sempre as automotiváveis. Enquanto tu estiver esperando que as pessoas te motivem, eu vou te dizer, se simplesmente não tiver mais ninguém perto de ti para te motivar, tu não vai mais crescer. Quando eu entendi que a motivação, ela é interna, a minha motivação, ela precisa ser intrínseca, ela precisa existir dentro de mim. Eu não preciso depender de ninguém para ter o motivo para agir. Tudo muda no meu cenário de resultados, pessoal ou profissional. Eu não preciso ficar esperando que as pessoas me empurrem, ou me direcionem, ou me falem palavras bonitas, para que eu saiba o que eu preciso fazer. Então a automotivação, ela é essencial, ela é vital, ela é crucial para uma pessoa que quer ter resultados e vitória, né? Então 70% dos problemas emocionais iniciam geralmente lá na tua infância. Vamos falar um pouquinho disso agora, tá? O equilíbrio emocional, tá? Privação, palavras limitadoras, rejeição, autocomparação. Aonde tu ouviu que tu não podia ou que tu não deveria? Tu identifica quais são os teus lixos emocionais. Boa parte das pessoas que elas têm dificuldade de se automotivar é porque elas não têm uma visão positiva em relação a si mesmas. E eu precisei identificar isso em mim. Porque eu cresci com meu pai falando algumas coisas que não eram muito positivas a meu respeito. E durante um bom tempo, todas as afirmações do meu pai eram vivas na minha mente. E isso me atrasava. Então quando meu pai dizia assim, eu cresci com meu pai dizendo exatamente isso para o meu irmão e para mim. Nossa, a Daniele deveria ter nascido homem. Tá tudo errado aqui em casa. O Oscar é uma moça educada, gentil e comportada. Daniele fala palavrão, fala alto, dá risada, não tem modos. Nunca vai aprender a ser uma moça educada, né? Então ele sempre dizia isso. E daí, gurias, como foi quando eu me deparei iniciando um negócio que é 99,9% de mulher? Eu pensava, nossa, será que isso vai dar pra mim? Porque eu cresci ouvindo exatamente o contrário. E agora, como vai ser? Meu pai não acreditava que eu pudesse ter comportamento feminino para trabalhar numa empresa feminina. Eu precisei eliminar isso dentro de mim. Eu precisei trabalhar isso dentro de mim para que eu pudesse construir uma visão positiva de mim mesma. E certa vez eu escutei alguém dizendo no estudo que a única maneira de tu apagar algo que já exista como uma verdade absoluta na tua mente é tu construir uma nova verdade absoluta. Ou seja, o teu cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. O teu cérebro é burro. E daí quando tu reforça uma mesma história, por mais mentira que ela seja, ela acaba se tornando verdade. Sabe quando tu conhece alguém que é muito mentiroso? Ele diz, nossa, fulano conta tanta vez aquela história, que é uma baita mentira, que ele mesmo acredita, porque para ele passou a se tornar uma verdade. E então eu comecei a construir novas histórias em relação a mim mesma. Eu comecei a afirmar novas coisas em relação às minhas próprias características. Então eu comecei a dizer, nossa, sou uma líder excepcional. Eu sou feminina, eu me posiciono de uma maneira que eu consigo liderar outras mulheres. Eu comecei a construir uma visão positiva em relação a mim mesma. Eu comecei a afirmar. Eu não fiquei esperando que alguém de fora viesse me trazer essa visão de mim mesma. Eu construí uma nova visão. Eu vou te dizer, se tu continuar a tua vida sendo levado por aquilo que falavam pra ti quando tu era criança, seus resultados não vão ser dos melhores. Mas agora, se tu precisa ter uma mudança drástica de vida, tu precisa construir a tua nova visão. E vocês ouvem muito isso em treinamentos, em livros. Construa a sua versão vencedora. Construa uma visão poderosa sobre você
mesma. E aí tu pensa, como é que eu vou construir? Como eu faço a construção? Tu tem que pegar pelo menos aí umas 2 ou 3 características que tu gostaria de ter e começar a repetir para ti mesmo todos os dias. Seja pegando papel e caneta e escrevendo isso todos os dias, ou seja, comunicando. Porque tudo aquilo que tu fala, tu pensa, tu sente. E quando tu sente, se instala em todo o teu ser. Então eu comecei a falar, pensar, sentir, se instalou. Meu pai não é mais vivo, ele já faleceu há 7 anos. E eu sempre fico pensando, nossa, se ele fosse vivo, ele se questionaria como é que ela, que era daquele jeito, hoje trabalha de saia, de sapato e tem uma das maiores e melhores equipes do país, sendo simplesmente 99,9% de mulheres. Porque não importa o que ele falava, não importa como eu comecei a minha história, importa como eu vou terminar. Então tudo aquilo que foi me falado me magoou muito, me criou crenças, sim. Durante muito tempo me atrasou, óbvio me atrasou. Mas não importa como eu comecei, importa como eu vou terminar. E eu precisei construir uma nova Daniele. E a Daniele eu construo e reconstruo quantas vezes forem necessárias. De que maneira? O que eu quero ser. O que eu quero ser eu anoto e eu começo a fazer o quê? Falar. Pensar. Daí eu sinto e se instala. Só que a maioria das vezes, o que tu fica fazendo? Não, mas eu sou assim mesmo. Né? Uma das coisas que eu preciso mudar urgentemente, que eu fico sempre dizendo o quê? Sou desorganizada. Sou desorganizada e sou atrasada. Sou desorganizada e sou atrasada. Eu vivo o quê? Né? E ontem a Karen me dizia, a Karen trabalha comigo, né? Dani, tu precisa melhorar o quê? A tua organização. Mas eu continuo verbalizando o quê? Sou atrasada e sou desorganizada. O que eu preciso mudar radicalmente? Eu preciso mudar aquilo que eu falo, o que eu penso, para eu sentir diferente e se instalar uma nova forma em mim. Porque eu construo a minha nova motivação. Eu me automotivo. Eu quero melhorar. Bom, agora que eu quero melhorar, eu preciso decidir o que eu quero ser. E se tu fosse colocar no papel e na caneta aí, quais 3 características que tu acredita que tu não tens, que tu gostaria de ter? São essas características que tu tem que falar que tu é todos os dias. Ou escrevendo, ou comunicando, ou falando. E não se importa se as pessoas olharem pra ti com aspecto, ai, coitada, que louca. Olha que isso, ela nem é isso que tá falando. Uma das coisas que vai acelerar muito o teu desenvolvimento humano é eliminar a tua preocupação excessiva com o julgamento alheio. Cada vez que tu fica preocupada de maneira excessiva com o julgamento alheio, tu retarda o teu crescimento. Então, treinar a minha inteligência emocional. Qual é o meu principal medo hoje? É importante que tu saiba que o medo, ele te paralisa. Quando tu sente medo, o medo simplesmente, ele vai atrasar o teu grau de entendimento sobre qualquer coisa. Exemplo, eu começo a desenvolver um negócio independente e eu tenho medo que ele não dê certo. A partir do momento que eu senti medo, todo o meu grau de aprendizado diminui. Então é muito engraçado. Vou dar um exemplo real. Quando uma pessoa está tirando a carteira de habilitação, ela tem medo de não passar. O que acontece com ela? Muitas vezes ela paralisa. Ela paralisa de uma maneira e por mais que ela saiba dirigir, ela sabe que ela sabe dirigir, ela já fez o teste, ela continua sentindo medo. Tá, Dani, agora, como eu curo medo? Daí tem uma frase fantástica, básica, vocês devem ter ouvido falar, que é: a ação cura o medo. Se tu tem medo de andar de bicicleta, a única coisa que vai curar o teu medo é subir uma bicicleta e andar de bicicleta. Tu vai cair no chão, talvez, vai se espatifar, tudo certo, faz parte. Qual é o teu maior medo hoje? E tu precisa entender que o medo te paralisa. E o medo, além de paralisar, ele vai simplesmente influenciar no teu grau de aprendizado sobre qualquer coisa que tu estejas fazendo. Qual é o teu maior medo hoje? Quando tu vence o teu principal medo, tu vence todos os outros medos existentes na tua vida. Qual é o teu principal medo? Quando tu identifica o teu principal medo e decide enfrentar o teu principal medo, agindo exatamente da maneira que tu tem que agir para poder vencer ele, nada mais vai te paralisar. Porque quando tu vence o teu principal medo, tu vence absolutamente todos os outros que existam. Qual é o teu principal medo?
Responde para ti mesmo agora. Qual é o teu principal medo? Eu tenho medo do fracasso. Eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo da comparação. A maioria das vezes as pessoas não falam, mas elas têm medo sim de serem rejeitadas, não aceitas, julgadas. E a maioria das vezes, quando tem esses medos, tu simplesmente para de fazer, para de agir, porque tu tem medo que as pessoas tomem essa atitude. E muitas vezes é aí que tu devia continuar agindo, fazendo, para tu poder realmente ter o resultado que tu deveria, né? Uma das coisas que foi muito fantástico para mim, me trouxe muitos resultados, foi entender que 85% das minhas preocupações nunca acontecerão. Se eu pudesse te dar uma única dica, pega um papel e uma caneta e faz uma lista. Coloca preocupações e do outro lado vai colocar problemas. Gurias, eu posso afirmar para vocês, esse não é um exercício, esse é um exercício libertador da tua mente. Por quê? Porque tu vai botar lá, bom, quais são hoje os meus problemas? E quais são hoje as minhas preocupações? Eu tô preocupada se eu vou conseguir pagar o IPVA. Tá, mas é um problema? Não. É só uma preocupação? Sim. Bom, então tu não precisa procurar uma solução, porque não é um problema que exista. Os problemas, eles já existem, eles precisam de solução. Ponto. Mas a preocupação talvez possa vir a se tornar um problema ou não. Mas qual é a tua maior preocupação hoje? Quais são os teus maiores problemas? Eu recebi uma vez na minha casa uma das líderes da nossa equipe e ela disse que ela estava disposta a parar de fazer o negócio dela, porque ela não se via mais fazendo o negócio dela, porque ela estava cheia de problemas. Eu disse, não, então vamos conversar. Parei tudo que eu estava fazendo, recebi lá na minha casa, peguei um papel e risquei ele no meio, coloquei problemas e preocupações. E daí o que aconteceu? Eu pedi para que ela, então, me descrevesse todos os problemas dela. 2 itens ela botou na folha. E daí, sabem quantos itens tinham na folha das preocupações? 11. Tu tá focada nas tuas preocupações, talvez as tuas preocupações nunca acontecerão. Aliás, 85% delas, 85% das tuas preocupações nunca vão acontecer. Elas existem muitas vezes para gerar ansiedade em ti, e daí tu fica aqui trabalhando na preocupação. Quer ver? Pensa aí, quem tem mãe? Quem é mãe? Uma das preocupações das mães qual é? Filho adolescente. E anos tu passa pensando nisso. Quando eles começarem a sair, quando eles forem adolescentes, quando eles forem se relacionar com outras crianças, com outros adolescentes, e droga, e o mundo, e... Tá, mas quantos anos seu filho tem? 6. O porquê tu tá preocupada com isso agora? Isso é um problema, tu já precisa da solução? Não. Esses dias alguém me disse, mas é que eu trabalho exatamente assim. Eu trabalho adiantando, me adiantando. Então tu trabalha gastando uma energia violenta, procurando solução para aquilo que nem aconteceu ainda. Quantos de vocês trabalham assim? Quantos de vocês vivem dessa maneira? Se antecipando, procurando solução para algo que não aconteceu. E 85% das suas preocupações nunca vão acontecer. Quando tu sair hoje desse treinamento, se tu chegar em casa e tu sentar, deixa eu anotar as minhas preocupações e os meus problemas, tu vai descobrir que tem muito menos problema do que tu imaginava. E melhor, tu vai descobrir que tem muito mais motivo para agradecer. E daí simplesmente vai reinar sobre ti uma nova vibe, uma nova energia. Porque tu vai descobrir que, nossa, eu passo me desgastando absurdamente com uma série de preocupações que nunca vão acontecer. Então, quando hoje as minhas líderes me procuram, elas, Dani, eu tô assim, tô assado. E eu pergunto, é problema ou é preocupação? É só preocupação. Bom, então se é só preocupação, elimina isso. Vamos focar no problema. Qual é o problema? Qual é o problema mesmo? Muitas vezes a pessoa nem tem problema, mas ela está alimentando tanta preocupação dela que aquilo se torna um problema, né? Vocês sabem de onde vem o significado da palavra empatia? Grego. Empateia. Significa paixão. Quem aqui hoje está vivendo
um novo relacionamento, está completamente apaixonada. Levanta a mão. Olha lá, ó. Olha lá, chega das duas mãos, uma lá, outra cá. Quem mais, por favor? Oh, não, tu tá 20 anos, cara. Tá apaixonada? Beleza. Qual é o momento da tua vida onde mais tu vive de maneira empática? Quando tu tá apaixonada. Quando tu tá apaixonada. Quando tu conheceu lá a tua paixão. Daí, em que momento tu tá? Ai, mozinho pra cá, mozinho pra lá. Daí tu tá esperando hoje o moço. Daí o moço te liga e diz que não vai. Que ele tá cansado. Daí tu diz o quê? Ai, mozão, mozinho tá bom. Descansa, fica em casa, relaxa, tudo certo. Não é assim? Tu entende tudo. Tu entende tudo, tu compreende tudo. Tu quer o bem-estar máximo do mozão, do mozinho. Não é verdade? 2 anos se passaram. E daí? Ainda é mozão, mozinho? Tá, mas por que tu não falou que tu ia vir? Olha só, me preparei pra te receber. Ah, isso é desculpa. Tu vive cansado, mas tu não tá cansado pra jogar bola. E agora pra vir me ver, tu tá cansado. A paixão já diminuiu. E daí teu grau de empatia também. O grau de empatia tá muito associado com o teu grau de paixão. O quanto realmente hoje tu tá apaixonada pelas pessoas com quem tu convive. Pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pelos teus filhos. Ah não, Dani, por eles eu amo. Ok, mas eu não tô falando de amor, eu tô falando de paixão. Quando tu tá verdadeiramente apaixonada, tu consegue se colocar de uma maneira muito simples, muito rápida no lugar do outro. Tem gente rindo ali que é uma graça, né? E aí, o quanto que hoje realmente existe paixão em ti pra tu se colocar no lugar do outro? Vou dar um exemplo real. Alguém está te esperando em casa hoje, porque tu tá passando o dia inteiro aqui no hotel, em treinamento. Tu vai chegar em casa hoje, o que tu tem que fazer? Lavar louça. Lavar louça, isso aí, né? Muito bem, o que tu tem que fazer? Empatia. Dar um cheiro no marido, né? Alguém falou. O que tu tem que fazer, mulher inteligente? Eu vou te dizer o que tu tem que fazer. Independente do que tu esteja em casa, se tu tem namorado, marido, noivo, agregado, o que tu tiver, se tu tem filhos, quem está esperando hoje na tua casa, tu tem que chegar, olhar no olho dessa pessoa e agradecer. Obrigada por estar comigo, por estar me esperando, por fazer parte da minha vida. Eu não sei como foi o teu dia, quero saber, mas eu quero te dizer que estar no treinamento e saber que tu estavas aqui em casa me esperando e saber que eu vou chegar em casa e que tu aqui faz a diferença na minha vida. Uma das coisas que mais falta para o ser humano é agradecer quem fica esperando. Mais do que isso, se tu chegar em casa, agradecer, grudar num abraço, num beijão, num cheiro no marido, como tu acha que vai ser a tua noite aí? De janta. Eita, olha, né? Esse pessoal nordestino, né? Do calor. E aí, como é que vai ser? O clima da janta, o clima da tua noite, o teu clima de amanhã. Mas muitas vezes tu chega em casa e tu nem agradece a quem ficou te esperando. Tu tem que criar um hábito. Sempre agradeça a quem ficou te esperando. Todas as vezes que eu coloco meu pé em casa. Eu não sou casada, né? Eu tenho 3 filhos. Todas as vezes que eu chego em casa, o que eu faço? Eu vou lá, olho. Em cada um dos meus filhos eu digo, obrigada por me esperar. Eu voltei pra vocês. Obrigada por vocês estarem aqui todas as vezes que eu volto. Isso é importante. Eles crescem sabendo que a mãe vai trabalhar, viajar, mas a mãe volta, e quando a mãe volta tem um agradecimento, tem a minha gratidão, abraço, beijo. Quantas vezes tu tem trabalhado, tu tem saído e tu não tem agradecido quando tu chega em casa? Obrigada, olho no olho, segurar na mão, abraçar, beijar, não é assim. Um beijo sem grana, um beijo com
vida. Quanto tempo faz que tu não anda beijando com vontade? Com exceção da colega que tá ali barriguda. Quantos meses? 7 meses, colega tá beijando com vontade, né? Quanto tempo faz? Para e pensa, responde pra ti mesma. Mulher e homem, há quanto tempo tu não beija com vontade? Há quanto tempo tu não cheira o cangote pra te arrepiar com vontade? Não é verdade? Há quanto tempo? Não deixa isso esfriar. Quer ver? Eu ouço muito isso. Mas sempre depende de mim. As mulheres falam demais isso. Isso sempre eu, Dani. Sempre depende de mim. Meu marido não tem iniciativa. Se ele não tem iniciativa, deixa ele. Não julga. Tenha tu. Seja tu a pessoa de iniciativa. Seja tu a pessoa que vai beijar, que vai abraçar, que vai cheirar, que vai olhar no olho e vai agradecer. Talvez nunca ninguém tenha ensinado teu marido a fazer isso. Daqui a um pouco Deus presenteou teu marido com a esposa que tu é, para que tu possa ensinar ele. E empatia é tu se colocar no lugar do outro. E empatia é tu simplesmente não esperar e nem julgar, é tu agir. Sempre se colocando no lugar do outro. 50% dos nossos problemas se acabam hoje quando eu me coloco no lugar do outro. Se tu deixa de julgar, tu consegue ser empático. Tu não consegue ser empático quando tu julga. Fato. Cada vez que tu abre espaço para o teu julgamento, tu não consegue se colocar no lugar do outro. Tu julga, tu não é empático. Quando tu zera o julgamento, tu consegue ser empático. E tu é muito empático quando tu tem paixão. Mas aí o meu colega, como é que eu vou desenvolver paixão pelo meu colega de trabalho? Não tem como ter paixão pelo meu colega de trabalho. Ok. Mas se tu já não julgar, tá ótimo. Todas as vezes que tu julgou, tu não se colocou no lugar do outro. Todas as vezes que tu julgou, tu silenciou, zerou a tua empatia, né? Então é fato, a pessoa que fere, a pessoa que machuca, a pessoa que agride, é porque ela foi ferida, porque ela foi agredida, ponto. Ela só faz aquilo que já fizeram com ela. E o egoísmo é a falta de empatia. Mais do que isso, o egoísmo é a base do pecado. Caso tu não tenha aprendido isso ainda, volta, repete, Daniel, eu quero entender isso melhor. Vou repetir. O egoísmo é a base do pecado. Quando eu coloco a minha vontade, os meus desejos, as minhas prioridades em primeiro lugar, o que acontece? Eu me torno egoísta. Cada vez que eu sou egoísta, eu falho, eu peco. Por quê? Porque eu me priorizei. E todas as vezes que eu me priorizo, eu acabo falhando. Vou dar um exemplo. Relacionamento extraconjugal. Quantas histórias vocês já ouviram? Que fulano era casado com ciclana, que namoravam, que era noivo e um traiu. Vai lá, para e vai ouvir a pessoa que traiu. Ela vai sempre falar a mesma coisa. É porque eu estava carente, eu não ganhava atenção, o meu marido, a minha esposa não me priorizava, então eu senti fraqueza na carne e eu acabei traindo. Na verdade é que a pessoa não está assumindo que ela priorizou a vontade dela, o desejo dela, a carne dela. E quando tu te prioriza, tu é egoísta. E quando tu é egoísta, muitas vezes tu peca, tu falha. A base do pecado é o egoísmo. Todas as vezes que tu te priorizar, tu vai falhar. E pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo que te afasta de Deus é pecado. E o pecado vem sempre do egoísmo. Agora imagina que tu pensa assim, não, eu não vou me priorizar. Eu vou sempre ser empática, vou me colocar no lugar do outro, não vou julgar e não vou colocar as minhas vontades em primeiro lugar. Qual tu acha que serão os teus resultados de vida? Todos os nossos inimigos estão nas nossas emoções. Tu não tem nenhum inimigo carnal, vivo, real, que está correndo atrás de ti com uma faca. Os teus maiores inimigos são as tuas emoções, são as tuas fraquezas, aquilo que te limita. E humildade, as pessoas falam muito em humildade. É lindo ser humilde, mas tu sabe o que é humildade? Eu te dizer o que é humildade. Humildade é tu conseguir reconhecer todas as tuas fraquezas e limitações.
E muitas vezes tu reconhece a tua fraqueza, a tua limitação, e tu se reveste com um grau absurdo de arrogância, onde tu acha que tu não precisa nem de nada, nem de ninguém, que tu se basta. E daí tu simplesmente está usando uma armadura. Toda a pessoa que tem uma atitude arrogante, um comportamento arrogante, ela simplesmente é insegura. E toda insegurança é porque ela reconhece qual é a limitação e a fraqueza dela. E ao invés dela se tornar uma pessoa humilde, reconhecendo qual é a fraqueza e a limitação dela, ela se coloca numa posição de arrogância. Então todas as suas fraquezas, elas são as suas emoções. O quanto que tu administra isso, o quanto que tu consegue lidar com isso, o quanto que tu consegue gerenciar, o quanto que tu consegue silenciar. E daí, muitas vezes, as pessoas simplesmente se perdem nas suas emoções, na falta de administração das suas emoções, e elas não conseguem mais se projetar de uma maneira positiva e sonhar grande. E daí, gurias, para sonhar grande eu preciso treinar o meu emocional. Para eu conseguir sonhar grande, pensar grande, agir grande, eu preciso de treinamento. Treinamento das minhas emoções. Quando eu treino as minhas emoções, quando eu consigo administrar ela, quando eu me autolidero, eu consigo passar a sonhar grande. Porque eu só mudo aquilo que eu identifico. Recentemente eu vivi um relacionamento, um namoro. E quando rompeu o nosso namoro, nós somos muito amigos. A gente tem um relacionamento nota 10. E quando terminou o nosso relacionamento, acho que uns 3 meses depois, um dia a gente estava tomando um chimarrão. E eu fiz uma pergunta pra ele, disse assim: Fábio, enumera aqui. Por que eu perguntei? Enumera aqui quais são alguns pontos que tu acredita que eu preciso melhorar. Quando eu perguntei isso, eu não tinha noção do que eu ia ouvir. E aquilo me impactou absurdamente, porque eu não me via como ele estava me descrevendo. Mas nem sempre nós somos o que nós pensamos ser, e nós somos o que as pessoas relatam que nós somos, né? Porque muitas vezes a gente cria uma imagem daquilo que nós não somos. E ele me disse que eu era extremamente egoísta. E aquilo foi um impacto absurdo para mim. Fiquei impactada. E eu disse assim: como assim? E daí na hora, gurias, ao invés de eu manter o meu silêncio, eu falei assim: acho que ficar magoado, né? No fim do nosso relacionamento. Por isso estou falando aí que eu sou egoísta. E daí ele trouxe algumas situações. Quando eu avaliei aquelas situações que eu não tinha uma visão, que aquela situação era uma situação de um comportamento egoísta, eu me senti muito envergonhada. Eu falei pra ele: nossa, eu não enxergava dessa maneira, quero te pedir 1000 perdões. Eu achava que não fosse egoísta, era uma maneira minha de visualizar e entender algumas coisas. E eu não tinha essa noção, essa proporção. E eu, quero melhorar isso, eu quero mudar isso. E eu acabei, então, eu vou dar um exemplo básico para vocês, que eu não achava que fosse egoísmo, eu achava que fosse eu trabalhando o meu grau de persuasão. Exemplo, quando nós estávamos juntos, ele dizia assim: eu quero comer sushi. E eu dizia: eu quero comer pizza. Mas ele queria comer sushi. O que eu fazia, gurias? Me puxava lá do pé. Todo o grau de convencimento e persuasão desse corpo feminino. E o convencia de comer pizza. Se tu faz isso, eu vou te dizer que é uma baita meio egoísta. Porque talvez tu já tenha, na vez passada, ido comer o que tu escolheu. E eu me relacionei com ele um tempo, e eu nunca saí para comer o que ele queria. Todas as vezes eu convencia ele de sair onde eu queria. Isso é muito egoísmo. E quando ele me falou isso, eu fiquei lembrando dos meus filhos dizendo para mim que eles sempre tinham que ir comer onde eu queria. E eu pensei: nossa, eu era egoísta com o Fábio, eu também estou sendo com as crianças. E isso não é legal. E daí eu fui trocar uma ideia com uma outra amiga minha, Raquel, super próxima. E daí, nossa, quando eu perguntei pra ela como ela me via, e ela disse: sim, tu é egoísta, eu concordo com o Fábio. Eu pensei: meu Deus, tá tudo certo, eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu identifiquei, agora eu vou mudar. Tá identificado. Volta e meia, isso ainda acontece em mim. Agora acabei de lembrar que eu falei pra Joelina que quero comer sushi hoje. Eu nem perguntei pra ela onde ela quer jantar, se ela quer jantar, mas eu já falei pra ela que eu quero ir comer sushi. Olha o meu egoísmo gritando novamente. E aí,
eu não tinha identificado, mas eu só identifico aquilo que eu mudo. Então tu precisa ter esforço teu para identificar o que tu precisa melhorar. Eu não identifico nada, Dani, eu sou prima irmã de Jesus Cristo, eu sou perfeita, eu não preciso melhorar. Então faz um teste. Faz um teste fantástico. Chega em casa hoje, chama teu marido e diz assim: amor, não haverá conflito, amor. Eu quero apenas te ouvir e responderei apenas com um sorriso no final. Mas são as 3 coisas que tu acredita que eu preciso melhorar? E ele vai falar, se ele for corajoso. Se ele for corajoso, ele vai falar. E daí tu precisa identificar e tu precisa querer mudar. Maridos, hoje é a oportunidade de vocês. Oportunidade única, promoção só hoje. Fale o que a esposa precisa melhorar. E tenta identificar. E tenta fazer uma leitura de ti mesmo se tu realmente não precisa fazer isso. Quem são os 20% que determinam o nosso fracasso? Saúde emocional é obrigatória para quem quer ter paz financeira. Quem representa 20% do nosso fracasso? Saúde emocional. Uma das coisas que mais rouba a nossa saúde emocional é o dinheiro. Quando o dinheiro te domina, quando tu está passando por uma crise financeira, e isso é um dos maiores fatores, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas só para tu te fazer refletir que se hoje tu está passando por algum processo de dificuldade financeira e tu está abalada com isso, tu tem que te perguntar: quem me domina? Eu domino o dinheiro ou o dinheiro me domina? Eu já passei por crise financeira e eu identifiquei que o dinheiro me dominava. Porque o dinheiro, muitas vezes, tirou a minha paz. Cada vez que o dinheiro tira a tua paz. Cada vez que o dinheiro tira aí as tuas noites de sono, o dinheiro está dominando todas as tuas emoções. E tu tem que começar a avaliar quem está na hora de dominar quem, né? Então, muitas vezes, quando as emoções gritam, elas emudecem a tua razão. Quando tu deixa as tuas emoções gritarem, falarem mais alto, tu perdeu a razão. Tua razão ficou muda, porque tua razão gritou mais alto, né? E daí desistir, gurias. Quando a gente chega num ponto na nossa vida que a gente pensa: não aguento mais, tô exausta, eu vou desistir. Cada vez que tu pensa em desistir, eu quero dizer que desistir é o reflexo do esgotamento das tuas emoções. Cada vez que tu pensou em desistir, cada vez que tu pensou em desistir, cada vez que tu chegou no teu limite, tu pode ter certeza que isso é um sinal que tu tá emocionalmente esgotada. E talvez seja o grande momento de tu identificar quais são as emoções que estão acabando contigo. Como está hoje a tua energia emocional, né? Então, quem tem energia emocional nunca pensará em parar na metade do caminho. Já pensei em parar algumas vezes. Já pensei em desistir outras tantas. Mas daí eu parava, refletia, identificava o que eu precisava mudar e melhorar e continuava. Então eu já me deparei em vários momentos esgotada emocionalmente. Mas é aí que tu precisa trabalhar a energia, a tua energia, a energia das tuas emoções, né? E uma das coisas que também acaba contigo é o procrastinar. E o procrastinar, gurias, é o que tu não vai fazer agora. Cada vez que tu fala, vou fazer depois. Cada vez que tu tem uma atividade que tu precisa fazer e tu fala depois, tu tá procrastinando. E um indício de um futuro desistente. Cada vez que tu procrastina e tu fala depois, e não faz agora, eu vou te dizer de maneira muito clara que tu está desistindo do teu futuro. Porque o teu futuro tu vai construir ele agora. O teu futuro não é com aquilo que tu vai fazer amanhã. O teu futuro, tu constrói ele hoje, aqui, já. E cada vez que tu procrastina e tu fala depois, amanhã, semana que vem, mês que vem, tu está construindo a desistência do teu futuro. Então é importante que tu possa identificar. Nos momentos que tu quer dizer, não, depois eu ligo, depois eu faço, depois eu ajo. Isso é o maior indício da desistência do futuro que tu poderia construir para ti. Identificou, gurias, o que te impede de prosperar hoje no teu negócio? Quais são as emoções hoje? O que está te impedindo verdadeiramente de
tu construir, né, uma liderança próspera, um negócio próspero. O que está impedindo hoje de ter resultados melhores? O que tu precisa agir agora? O que é problema? O que é preocupação? Quais são os pontos que tu identificou e que tu precisa melhorar? Como vai ser a construção do teu novo eu para o futuro? Eu trouxe um pouquinho de alguns pontos importantes que eu identifiquei ao longo desses quase 10 anos trabalhando com outras pessoas e foi alinhando esses pontos que eu consegui chegar, né, em níveis de crescimento e desenvolvimento, aí junto com a minha equipe, né, e resultados, né, financeiros positivos também, porque dificilmente tu vai ter resultado financeiro positivo se tu não tiver as tuas emoções bem organizadas, se tu não conseguir identificar o que te limita, se tu não conseguir construir e reconstruir várias vezes um novo eu aí pro teu futuro. É isso, muito obrigada.